Bom, na sequência, né, vamos ver o que diz esse sortimento de gorras. É no sentido, pelo que eu dei uma lida aqui no poema, no sentido de que se a carapuça serviu, né, coloque. E aqui ele está bem mordaz, né, nas acusações. E vamos então ao texto. E aí ele chama sortimento de gorras para gente de grande tom. Sortimento aqui quer dizer que tem um estoque bem grande, né? E nós vamos ver no poema que ele realmente saiu atirando para todos os lados. Voltamos a ter a epígrafe ou o mote, né, vamos assim chamar, do Faustino Xavier de Novaes, e diz assim: seja um sábio o fabricante, seja a fábrica muito rica, quem carapuças fabrica sofre um dissabor constante. Obra pronta, voo errante, feita avulso e sem medidas. Mas no voo surpreendida, por qualquer que lhe apareça, lá lhe fica na cabeça, até as orelhas metidas. Então, é aquela visão da carapuça que serve, né? Perfeitamente. E aqui, nesse poema, ele lembra um pouco aquelas cantigas de escárnio, né, da Idade Média. Inclusive, ele faz alguns refrões para dar retomada, né? Não tem assim muito paralelismo, ele traz algumas recorrências, mas lembra, porque a de escárnio ela não identifica, né, com nomes das pessoas a quem se pretende atingir. Então, vamos lá. Ele começa falando do charlatão, né, que ele se o grosseiro ao veitar o charlatão, entre nós se proclama sabichão, e com cartas compradas na Alemanha, por anil nos impinge ipecacuanha, se mata por honrar a medicina, mais voraz que uma ave de rapina. E num dia, se errando na receita, pratica no mortal cura perfeita, não te espantes ao leitor da novidade, pois tudo no Brasil é raridade. Então, aqui ele ataca, né, a medicina e era moda, né, tanto os médicos e enfermeiras, né, vindos da Alemanha. E ele vai chamá-los de charlatão. Essa ipecacuanha é uma planta que ela trabalha mais no intestino e pode causar um mal danado, né? E aí ele vai atacar agora mais um, né? Vamos ver o próximo. Se os nobres dessa terra, médico lá, nobre aqui, empaturrados, em Guiné tem parentes enterrados, e cedendo à prosádia ou duros vícios, esquecendo os negrinhos seus patrícios, simulatos de cor esbranquiçada, já se julgam de origem refinada, e curvos a mania que dominam, desprezam a avó que é pretamina. Não te espantes, ó leitor da novidade, pois tudo no Brasil é raridade. Então, medicina lá, os mestiços aqui. E reparem que ele repete, né? Ali, não te espantes, ó leitor da novidade, pois tudo no Brasil é raridade. E observem que o leitor está com letra maiúscula. Então, ele privilegia quem está lendo, né? Não é qualquer pessoa. Vamos adiante. Bom, agora ele vai atacar o império e na sequência, os bacharéis, né? A questão do governo aqui, ele vai acusar na venda de títulos. E realmente aconteceu. O governo imperial, ele passou por uma situação difícil, né? Financeiramente, e eles vendiam mesmo títulos para barões e tudo mais, e havia muitas pessoas que tinham uma condição financeira privilegiada e compravam, né? E havia também os nobres falidos, que casavam os filhos com aqueles que tinham posses para poder ter dinheiro, né? Então, vamos lá. E tudo ele começa com essa partícula, né, condicional se. Se o governo do Império Brasileiro faz coisas de espantar o mundo inteiro, transcendendo o autor da geração, o jumento transforma em sorbarão, se o estúpido matuta patetado idolatra o papel de mascarado, e fazendo-se o Lorpa deputado, Lorpa aqui é estúpido, né, para não falar outro nome,
Na Assembleia vai dar seu apoiado. Não te espante, ó leitor da novidade, pois tudo no Brasil é raridade. As cadeiras de deputado também elas eram ocupadas, né, por alguns que tinham títulos e outros que tomavam posse de uma forma um tanto conturbada, vamos dizer assim. E aí vem a questão do patronato, né? Se impera no Brasil o patronato, fazendo que o camelo seja gato, levando o seu domínio a ponto tal que torne insapiente o animal, se deslustram honrosos pergaminhos, patetas que nem servem para meirinhos e que, sendo formados bacharéis, sabem menos do que pecos, né? B10. Não te espante o leitor da novidade, pois tudo no Brasil é raridade. Então, essa repetição que ele faz, né, aqui dos dois últimos versos, como eu já chamei a atenção, isso vai retumbando, né, na cabeça do leitor e vai criando uma expectativa realmente, né? No Brasil, tudo no Brasil é uma raridade. E muito atual, né? Vamos pensar na situação que nós vivemos hoje, seja na questão da Assembleia Legislativa, ou seja na questão da formação. Só para lembrar que esses bacharéis aqui no Brasil, os bacharéis em Direito, eles receberam o título de doutor através de Dona Maria, também conhecida como a Louca, que determinou que todos os portugueses, advogados ou médicos que chegassem ao Brasil seriam doutores, e isso se colou também na primeira faculdade de Direito do Brasil, por isso que até hoje os advogados já saem, né, com doutor no título. Os outros que querem ser doutores têm que fazer doutorado, né? E assim, é um título que honra realmente quem faz, mas temos que ter em mente que é só mais uma fase na vida da gente, né? Também não precisa sofrer de doutorite aguda, né? Continuando. Se temos deputados, senadores, bons ministros e outros chuchuadores, que são aqueles que mamam nas tetas do governo, né? Que se aferram às tetas da nação, com mais sanha que o tigre ou que o leão, se já não temos calçados, maquilama, o calçamento de pedra, né? Que começou a ser utilizado aqui no Brasil. Novidade que esfalfa a voz da fama, blasonando as gazetas que há progresso, quando tudo caminho para o regresso. Não te espantes, ó leitor, da pepineira, pois que tudo no Brasil é chuchoadeira. E aqui, no refrão, ele já vai mudar as duas últimas palavras. Pepineira é aquele ato de mamar nas tetas do governo, né? E chuchadeira nós já vimos em outro poema, que também são aqueles que mamam na teta do governo, vamos dizer assim. Então, há bons, mas tem aqueles também que vêm e por qualquer coisinha se acham no direito de apregoar que estão fazendo o progresso do Brasil. Se nós trocarmos essas calçadas, né, maquilama por asfalto mal feito, que qualquer chuva faz buraco, também está bem atual, né, gente? Se contamos vadios empregados porque são de potências afiliados e sucumbe a matroca abandonado, o homem de critério que é honrado, se temos militares de trapaça, que da guerra jamais viram fumaça, mas que empolgam chitosos ordenados, que ao povo, sem sentir, são arrancados. Não te espantes, ó leitor da pepineira, pois que tudo no Brasil é chuchadeira. Apadrinhados, muito atual, né? E também a questão dos militares que nunca viram guerra, nunca fizeram nada e que têm altos salários, muito atual também, né? Então, continuando, se faz oposição ao deputado com discurso medonho, enfarruscados, e pilhado a maminha da lembrança, discrepa do papel e faz mudança, se o esperto Capadócio Manganão alcança de um jornal a redação, e com quanto não passa de um birbante, vai fisgando o metal aurissonante, não te espante o leitor da pepineira, pois que tudo no Brasil é chuchadeira. E aí a imprensa, né, junto com os jornais, e dizer você paga e a imprensa faz aquilo que você pede, né? E é o que também acontece muito hoje em dia, né?
E também os empregos, né, que se consegue junto com a sua posição como deputado, senador, né? Você consegue também ter alguns ganhos extras em outras profissões que não a que você está. Por quê? Porque você também vem de favores, né? E se a guarda, que se diz nacional, também tem caixa-pia musical e da qual o dinheiro se evapora, como o mal da buceta de Pandora, né? Lembra a bolsa de Pandora, da caixa que tudo voa, né? Se depois por chamar nova pitança, se depois se conserva a esperança, e nisto resmungando o cidadão, lá vai ter ao calvário da prisão. Não te espante, ó leitor da pepineira, pois que tudo no Brasil é xuxadeira. Né? Então aí vem de novo a acusação agora para uma guarda nacional que existia na época e que também era um cabide de emprego de apadrinhados. Né? Depois ele vai voltar a atacar as faculdades, desculpa, se temos majestosas faculdades onde imperam egrégias potestades, e depois das luzes dos mentores, os burrengos também saem doutores, se varões que preclara inteligência, né, de preclara inteligência, animam a defender a decadência e a pátria sepultando em vil desdouro, perjuram como Judas, só por ouro. É que o sábio no Brasil só quer lambança, onde possa empatufar a larga pança. Note que, de novo, ele mudou as duas últimas palavras, mas o sentido é o mesmo, né? Desde lá do início do poema. E aqui vem a questão dessa formação, né, das faculdades. Porque quem podia frequentar, né? Eram aqueles apadrinhados ou descendentes. Vamos lembrar que o Luiz Gama, ele, ele teve uma formação num primeiro momento autodidata. Ele ouvia as aulas do corredor, apesar de ouvir muitos desaforos, né, dos professores e colegas, porque não era permitido a ele. E, no entanto, ele se tornou um rábula, né, um advogado sem título, que depois a OAB dá o título a ele. Eu comento isso em alguns vídeos anteriores. Então, ele questiona essa formação, né? Onde que está isso que as pessoas se vendem por dinheiro? Quer dizer, você se forma juiz, mas aquele que te paga ganha a causa? Como é que é isso, né? Se a lei fundamental, constipação, faz papel de falaz camaleão, e surgindo no tempo de eleição, aos patetas ilude, aos toleirões, se luzidos ministros da alta escolha com jeito também mascam grossa rolha, e clamando que são independentes, em segredo recebem bons presentes. É que o sábio no Brasil só quer lambança, onde possa empatufar a larga pança. Bom, aqui é uma questão de eleição realmente. As pessoas compram votos, as pessoas enganam com seus discursos. Os famosos salvadores da pátria, né? Muito atual. É curioso como a nossa herança colonial ela é perversa, né? É muito interessante aquele livro do Luiz Felipe, né? Sobre essa herança colonial que nós temos de violência e de tudo mais, né? Enfim, o Luiz Felipe de Alencastre, mas vamos adiante. Se a justiça, por ter olhos vendados, é vendida por certos magistrados, que o pudor aferrando na gaveta sustentam que o direito é pura peta, é falsidade, peta, né? Mentira. E se os altos poderes sociais toleram estas cenas imorais, se não mente o rifão já muito sabido, ladrão que muito furta é protegido. É que o sábio no Brasil só quer lambança, onde possa empatufar a larga pança. O que eu observei aqui que as acusações à magistratura, aos advogados, ela é mais e aos políticos, ela é muito mais recorrente, né? Se o ardente campeão da liberdade apregoa dos povos a igualdade, libelos escrevendo formidáveis com frases de peçonha impenetráveis, já no céu perscrutando a alta eminência, abandona os troféus da inteligência. Ao som da aragem se curva qual vilão, o nome vende a glória à posição. É que tudo no Brasil só quer lambança, onde possa empatufar a larga pança. Então, aqui tudo se compra, né? Pelo que ele vem repetindo aqui. Se compra o magistrado, se compra o deputado, o ministro, se compra o título de barão,
Pelo que ele sugere aqui também, você compra. Você não precisa ser um grande aluno de uma faculdade, que você também já sai com um certo título. E vamos ao grão finale dele, né? E se eu, que amigo sou da patuscada, despego no leitor esta maçada, é que já sendo avezado ao sofrimento, bonachão se tem feito pachorrento, se por mais que me esforce contra o vício, desmontar não consigo o artifício, e quebrando a cabeça do leitor, de um tarelo não posso, ou falador, é que tudo que não cheira a pepineira, logo taxam de maçante frioleira. Então aqui ele distribuiu as gorras por todos os lados, né? O carapuças, se nós quisermos usar um termo mais utilizado aqui no Brasil. Quem se ofendera porque a carapuça serviu, né? Ele não citou nomes, ele não falou nada. O máximo que nós temos aqui é a família imperial, que ele não poupou, né? Mas nos demais você não tem um indicativo assim tão forte. É, é muito atual. Quando eu li, eu falei, trocando algumas palavras que já não são do nosso uso e trocando o termo do império por outro, eu fiquei assim muito pensativa, né? Que mudança que nós tivemos aqui no nosso país, né? Algo para nós pensarmos a respeito.